Irmãos e irmãs, celebramos o 25º domingo do tempo comum. Nosso Senhor está ensinando os seus discípulos e não queria que ninguém soubesse disso, ou seja, não queria ser incomodado, porque era algo grandioso que ele estava para ensinar. Que lição é essa? Que matéria grandiosa é essa que Jesus, o grande mestre, quer ensinar aos discípulos? O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão. Ponto final. Mas, 3 dias depois, ele ressuscitará. Isso é grandioso. Jesus expor a maneira como ele vai ser morto, mas também não esconde a maneira como tudo vai terminar. Haverá morte, mas por fim haverá ressurreição. Pergunte se os discípulos estavam prestando atenção. Estavam não. A cabeça deles estava longe. E isso é a causa, talvez não, com toda certeza, de muita coisa que eles vieram a sofrer depois, porque não prestando atenção naquilo que Jesus disse. Isso é muito comum, viu, filhos? Muito comum. Se tem professor aqui, sabe muito bem do que o padre está falando. Ah, sabe. Você chega na sala de aula, aquela criançada, uma bênção, né? Alguns criados pelo Saci. Né? Você pega e diz assim, apostila na página 12. Professora, que página que é mesmo? Apostila na página 12. Todo mundo achou? Uhum. Tá. Aí você começa a ler. Professora, o que a senhora está lendo? Apostila na página 12. Com essa calma que o padre está falando. Porque se você falar mais alto, no outro dia o pai está lá na escola dizendo que você gritou com o filho dele. Porque o filho dele é uma belezinha. Ruim é o professor. O professor é ruim. Seu filho é uma bênção. Obedece a professora igual ele obedece você na casa. Pense nisso. Está lá no meio da aula. Professora, que apostila que é mesmo? É ou não é desse jeito? Os discípulos de Jesus eram assim também. Os discípulos também estavam em outra coisa e não ouviram a parte da ressurreição. Ah, não ouviram. Por que não ouviram? Que a preocupação deles era quem era maior. Quem era o maior? E por que é que eles estavam preocupados em saber quem era o maior, gente? Porque eles só ouviram a parte da morte. Se Jesus vai morrer, alguém vai ter que substituir ele. Não ouviram a parte da ressurreição. A distração nos impede muitas vezes de compreender as coisas mais fundamentais e até mesmo as lições mais importantes da vida. São José Maria diz que tem muita gente com dificuldade de obedecer, não porque não sabe, mas porque não presta atenção na ordem que foi dada. Por não ouvir a ordem que foi dada, não consegue executar e aí não consegue fazer direito aquilo que precisa. A preocupação dos discípulos com quem é o maior fez com que Jesus tivesse que mudar o seu plano de aula e começar a falar de outra coisa. Agora nós vamos dizer o que é ser grande de fato. Porque se alguém quiser ser o primeiro, seja o último de todos e aquele que serve a todos. E com isso nós vamos
adentrar naquilo que a palavra de Deus vem nos ensinar hoje na liturgia. A grandeza do ser humano. O quanto o ser humano foi feito para ser grande. O quanto nós fomos feitos para voar alto. O quanto Deus nos fez para sermos grandiosos neste mundo. Porém, confundimos as coisas e achamos que ser grande é ser melhor do que os outros. E para ser melhor do que os outros, tem gente que faz coisas absurdas. A primeira leitura de hoje é o que nos diz. Os ímpios dizem: armemos ciladas ao justo, porque sua presença nos incomoda. Ele se opõe ao nosso modo de agir, repreende em nós as transgressões da lei e nos reprova as faltas contra a nossa disciplina. Ou seja, ao invés de eu me esforçar para me tornar justo como o justo, eu elimino o justo para que eu fique bom. Queridos, isso é perigoso. Isso acontece com muito mais frequência do que a gente imagina. As pessoas que para chegar em determinados lugares não se esforçam para ocupar o lugar que quer chegar, mas derruba quem está lá para tomar o lugar. Isso é maldade. São aqueles que dentro de uma empresa, ao invés de fazer bem feito, servir bem no trabalho, chegar todo dia e fazer as coisas da maneira como devem, quando tem algo a ser feito a mais, vai lá e faz curso, se especializa nisso e naquilo, para quem sabe um dia poder ocupar um cargo mais elevado dentro da empresa? Não. Ele escolhe o quê? Falar mal do chefe. Falar mal do chefe para ver se a empresa manda o chefe embora e aí, quem sabe, eu não consiga ficar no lugar dele. Esse é o jeito de Satanás de fazer as coisas. Derruba o outro para poder subir. Ao invés de me tornar justo como o justo, eu elimino o justo e assim ele não me incomoda. Perigoso, muito perigoso. Porque não consigo ver o outro como meu irmão. Se torna meu adversário. E hoje nós vivemos rivalidades em tudo. As pessoas se tornam inimigas por qualquer coisa. O que significa, gente? Ao final de uma partida de futebol, por exemplo, uma briga de torcida a ponto de matar. É porque o outro ele não é o adversário do meu time dentro de campo. O fato dele torcer para um outro time, ele se torna meu inimigo. Isso acontece na política. Na política, onde não se tornam adversários políticos, mas se tornam inimigos. E ao invés de eu combater o outro com uma proposta melhor para a população, eu destruo a imagem dele. Porque se eu destruo a imagem dele, eu posso chegar no lugar dele. Isso é maldade. Isso é maldade. É o jeito mais errado de fazer as coisas. Isso acontece por coisas muito bobas, gente. Muito bobas. O que eu vou contar agora não é uma anedota. É um fato real. Uma briga de família que aconteceu, sabe por quê? Torta de frango. Teve uma confraternização, cada um leva um prato. Sabe essa que vocês fazem também? E aí as cunhadas não combinaram direito e as duas levaram torta de frango. Problema. Comeram tudo a torta de uma e não comeram a da outra. Pronto. Armou o barraco. Não se falam até hoje. Por quê? Porque gostaram da dela e não gostaram da minha. Agora, se vai convidar ela para confraternização, convide fulana, fala para ela fazer torta de frango, que a dela é melhor. Se tornam inimigas por conta de coisas tontas.
E eu sei que vocês têm historinhas mais ou menos parecidas com essa. Eu sei que você tem, assim, alguns xistes com algumas pessoas, justamente porque em alguma coisa ela foi melhor do que você, elogiaram ele, não te elogiaram, e você já criou, assim, uma certa algeriza da pessoa. Entenda, ele não é seu inimigo. Ela não é sua inimiga. O fato de alguém fazer algo melhor do que você não te faz pior do que ninguém. Não te faz pior. E entenda uma coisa, querido filho, querida filha, você não precisa ficar disputando com as pessoas. Você não precisa disso. O seu valor está em ser quem você é. Não naquilo que você faz, não naquilo que você tem. Não na sua formação, não na sua capacidade de resolver isso ou resolver aquilo. O seu valor está em ser quem você é. E naquilo que a sua vida pode oferecer na vida das pessoas. A luta precisa ser melhor sempre, mas não melhor do que os outros, mas melhor para o outro. Melhor para alguém. E isso Deus nos deu capacidade. E para isso o Senhor nos deu todos os dons. Onde há inveja e rivalidade, aí estão as desordens e toda a espécie de obras más. E de onde vêm as brigas entre vós? Não vem justamente das paixões que estão em conflito dentro de vós? Diz São Tiago na segunda leitura. Que conflito é esse? O conflito de sempre querer ser melhor do que alguém. Não tem paz. A pessoa não tem paz porque a todo instante ela imagina que tem alguém melhor do que ela e ela precisa provar e mostrar que é melhor. E com isso nasce os ciúmes e a inveja do que o outro faz. E aí então, diante desta palavra, Jesus diz: se alguém quer ser o primeiro, seja o último de todos e aquele que serve a todos. A grandeza do ser humano está no quanto ele serve, no quanto a vida dele se torna um servir às pessoas, às estruturas, à sociedade, ao mundo. Servir como, e aí Jesus dá até um exemplo, depois pegou uma criança, colocou no meio deles, abraçando, disse: quem acolher em mão uma criança como essa, é a mim que está recebendo. O que é criança? Que ela não pode devolver nada. É servir quem não tem nada para te oferecer. E com isso você se torna grande. Você se torna melhor para o outro. É necessário, queridos filhos, redescobrir o verdadeiro sentido e o verdadeiro valor que a sua vida tem. Porque não é difícil encontrarmos pessoas hoje que, por conta de um problema de saúde, por conta de uma idade avançada, vão se enterrando numa tristeza, numa angústia, numa depressão. Por quê? Porque se sentem inúteis. Porque acham que não podem contribuir, porque já não podem fazer mais nada, porque eu não consigo fazer mais nada direito, porque antes eu podia fazer tanta coisa. A utilidade não está no muito que se faz. A utilidade está em saber que você pode e deve realizar muita coisa na vida das pessoas. Descobrir o valor que se tem. Descobrir que Deus te fez capaz para muita coisa. E pasme você, tem coisas que você faz que ninguém sabe fazer igual. Ninguém. Porque você é um ser único, irrepetível.
Nunca existiu e nunca vai existir na face da terra um ser humano como você. Mas é que muitas vezes, queridos, nos preocupando tanto em ser melhor do que os outros, a gente passa a vida inteira sem descobrir o que a gente sabe fazer de bom. Aquilo que só você sabe fazer, você não descobriu. Porque assim como os discípulos, enquanto Jesus está querendo te ensinar, enquanto Jesus está querendo te mostrar, você está preocupado com outras coisas. Ai, será que existe, como a da personagem da Branca de Neve, espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? Eu vou dizer, tem. Tem muita gente mais bonita do que você. Mas que não sabe fazer a metade daquilo que você sabe. Que não tem um mínimo da capacidade que você tem de ser uma pessoa boa. Pode ter gente com diploma, pode ter gente com muito mais aptidões e cargos muito maiores do que o seu. Mas que diante de uma situação não tem uma palavra de ânimo para dar. Não consegue sorrir na dificuldade como você consegue. Não tem, quem sabe, conhece aquelas pessoas que é gostoso de abraçar? Abraço que cura. A pessoa não sabe fazer mais nada na vida, eu acho. Mas só o fato dela existir no mundo com um abraço como esse já faz dela especial. Já faz dela especial. Tem gente que veio a esse mundo para fazer café. Ah, tem. Tem sim. Tem uns cafés que eu tomo em copo de requeijão. Ah, eu troco facinho, facinho. Qualquer padaria mais chique que exista na face dessa terra, por aquele café naquele copo de requeijão, porque ninguém faz daquele jeito. Parece que a pessoa veio ao mundo para fazer isso. E faz bem feito. E faz bem feito. Descobrir o valor que se tem. Entender que existe algo em você que é especial e que ninguém consegue fazer. E por isso você não tem que ficar se comparando com ninguém. Você não tem que ficar se comparando, porque fulano é melhor, porque ciclano é melhor, porque o carro dele é mais caro, porque a casa dele é mais chique. Meu filho, minha filha, você não precisa disso. Você é único, você é única, e o valor que você tem não está no carro que você anda, na cama que você dorme, na casa que você mora, no diploma que você tem e nem mesmo no seu sobrenome. O valor que você tem está em ser filho de Deus, em ser filha de Deus. E Ele te deu coisas grandiosas que você talvez ainda não descobriu o que é, porque você está preocupado em ser maior ou ser melhor do que os outros. E talvez a gente passe a vida inteira competindo com todo mundo e não consiga dar ao mundo aquilo que só a gente sabe fazer. Você conhece muita gente que faz coisas que você troca o que for para poder ter aquilo que só aquela pessoa faz. Ou não troca? Eu não sei se ela assiste à missa, porque se ela assistir à missa, vai até chorar. Mas essa semana eu me peguei pensando nisso. Eu tenho uma tia que convivi muito dentro da casa dela. E um dia eu cheguei para o almoço, e eu não sei se não estava muito esperando. E sabe o que ela fez? Tinha sobrado a almôndega da janta. Ela moeu a almôndega e colocou num ovo batido. Gente do céu, chega a dar fome só de lembrar. A almôndega no meio de um omelete, gente do céu. Nunca ninguém fez isso.
Nunca ninguém fez isso. Você pode ir num festival de omelete, você não vai achar omelete com almôndega. Você não vai achar. Se a missão dela foi vir a esse mundo só para fazer um omelete com almôndega, minha tia cumpriu e cumpriu muito bem. E continue fazendo, porque ela está viva ainda. Tem coisas que só você sabe fazer. E você não precisa ficar disputando com as pessoas, vendo os outros como seus rivais, seus inimigos. Não, você não precisa disso. Faz bem feito aquilo que você sabe e pronto. Coloque em prática aquilo que Deus te permite fazer de uma forma que todo mundo, quando passar, diga: eu sei quem fez isso aqui. Ah, eu sei. Não, mas um monte de gente faz isso. Não, não, mas igual essa pessoa, colocado certinho desse jeito. Ah, não, não. Só conheço uma pessoa que faz assim. E sabe quem é? Você. Porque Deus te capacita para isso. O seu servir é nas pequenas coisas de cada dia. Viver para servir. Porque aí o servir se torna a nossa vida. Porque quem não vive para servir, não serve para viver. E com isso, vai se dando sentido, não simplesmente à sua existência, mas aquilo que você é, vai se tornando também algo na vida das pessoas. Eu tenho contado na missa isso, esse final de semana, um videozinho desses de 2 minutos de Instagram, de uma senhora bem aparentada, vestida de luto, para fazer um discurso, e antes dela fazer o discurso, abre a cena e começa a passar um filme. E no filme, ela está andando por uma calçada, ela tropeça e cai. 2 homens que estão conversando, um deles se inclina, levanta ela, pergunta se está tudo bem e ela se apaixona por ele. É um rapaz com um bigode imenso, assim, sabe? Tipo mexicano. Não sei se ela se apaixonou por ele ou pelo bigode dele, não sei, né? E a vida continua e de repente chega o dia do casamento. Ela está na igreja esperando e ele com o carro indo para se casar, encontra um rapaz segurando 2 cavalos, um cavalo foge, ele desce do carro correndo e sai atrás do cavalo que fugiu para devolver para o cara. Passa por um lago, se molha tudo, chega no casamento tudo encharcado para casar. Uma outra cena, está tendo uma partida de futebol americano, e ele está no time que tem um fortinho assim, sabe como a gente? Se correr 50 metros quase infarta. Né? E ele pega a bola e corre o campo inteiro. Quando chega na linha para fazer touchdown, ele entrega na mão do fortinho para que ele faça. Não vou falar fortinho, se quiser ficar bravo comigo, fique o gordinho mesmo. É gordo, velho. E o gordinho fica feliz da vida porque fez o ponto. Numa outra cena, uma tempestade, no meio da tempestade, uma mãe com 2 filhos, e segurando um e o outro no meio da tempestade, ele vai lá e aparece carregando o menino e entrega para a mãe. E mais algumas coisas aconteceram. Volta o filme na mulher. Ela está diante do marido dela que morreu, para fazer o discurso de despedida. E enquanto ela pensava nisso de cabeça baixa, quando ela levanta, todo mundo que está ali coloca um bigodão no rosto. E aí a cena vai andando e mostra todas as pessoas que foram ajudadas por ele. Era um jeito daquelas pessoas dizerem: um pouco dele ficou em mim. Quando nós vivemos a nossa vida para servir, um pouquinho de nós vai ficando nas pessoas. Quer um exemplo disso? Vá buscar, por exemplo, já lá no YouTube tem, como se deu o velório de Madre Teresa de Calcutá. Uma mulher que não tinha 1,60 m de altura.
E foi uma das maiores mulheres que existiu na terra. Não fez parte de nenhum movimento feminista. Mas a vida marcou a vida de tanta gente. Um outro exemplo, João Paulo II. Chefes de todas as nações da terra cancelaram suas agendas, pegaram um voo e foram para Roma, no velório desse homem. Porque por onde passou, deixou um pouquinho de si. O servir é isso. É deixar aquilo que só você tem, porque é só o que você é, na vida das pessoas. É passar por esse mundo marcando a vida das pessoas com algo que elas não vão encontrar em supermercado, com coisas que elas não vão receber pelo Mercado Livre, que por mais dinheiro que ela esteja, ela não vai conseguir comprar em lugar nenhum, porque é só você que tem. É só você que tem. E só você pode fazer. Por isso, queridos filhos, não tenha receio de fazer pelas pessoas aquilo que você pode. Faça, facilite para as pessoas. Eu dizia na missa hoje às 11 horas, né? Sirva, sabe como? Se esforçando um pouquinho mais. Eu sei que tem gente que tem que se esforçar muito, mas tenta colocar o carro na vaga. Tenta. Que você passa, no lugar que tem 2, cabe 3. E aí a pessoa tem que ir lá na praça do museu para estacionar, para vir na missa, chega na glória da missa, sabe por quê? Porque você não se esforçou para colocar o carro na vaga, e aí onde cabia mais um não cabe. Não cabe. Coisas simples como colocar em cima do balcão, na hora que vai passar naquela esteira do supermercado, todos os produtos que são os frios, por exemplo, pega e coloca tudo junto, porque eles vão tudo na mesma sacola. Agora você coloca os frios junto com o sabão em pó, coloca junto com... Nossa, dá um trabalho para o rapazinho que está empacotando. Você serve alguém quando você facilita as coisas para as pessoas. Sabe aquela pessoa que está no trabalho e que trabalha assim, por escala, por turno? E aí quando você sai, entra outra pessoa no lugar. E aí dá 5 horas da tarde, toca a corneta. E você não tem o trabalho de arrumar o lugar para o outro que vai entrar. Ah, já deu o meu horário. Não, quando a gente serve, a última coisa que a gente está preocupado é com isso. Porque sabe, vocês jovens que estão aqui, me permita falar uma coisa para vocês, cujos sonhos são grandiosos. Querem ocupar grandes cargos e Deus seja louvado e permita que vocês ocupem. Passem nas grandes universidades e faculdades. Consigam trabalhar nas grandes empresas e cheguem nos cargos mais elevados. Mas como é que você quer chegar nesses postos se você não consegue nem mesmo lavar um copo na sua casa ou arrumar a cama que você dormiu? Como é? Como é que você quer chegar em graus elevados da sua vida profissional se você não consegue servir nem mesmo as pessoas que te deram tudo nessa vida? Como é? Não tem como. Não dá. Tem coisas que só você sabe fazer, queridos filhos. E nosso Senhor diz: quer ser grande? Sirva. Porque a sua grandeza, a sua magnanimidade está no quanto você faz com aquilo que você é e não com aquilo que você tem.